Going to speak this morning about Israel in the light of Bible prophecy. Nesta manhã nós vamos falar sobre Israel à luz da profecia bíblica. And I wanted to read from Deuteronomy 33:29. These are the last words of Moses. Eu quero ler as últimas palavras de Moisés que se encontram em Deuteronômio 33:29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Who is like Israel? Quem é como Israel? No one. Ninguém. Who says so? Quem diz isso? God says so. Deus é quem diz isso. And that settles it. E isso resolve a parada. Israel is unique and not to be compared with any other nation on planet Earth. A nação de Israel é singular e não deve ser comparada com qualquer outra nação no mundo. Because God chose Israel. Porque Deus escolheu a Israel. Why did God choose Israel? Por que Deus escolheu Israel? While we trying to answer that question, Ao tentarmos responder essa pergunta, I would like to divide the message in three parts. eu gostaria de dividir essa mensagem em três partes. Israel's past, O passado de Israel, Israel today, o hoje de Israel and Israel's future. e o futuro de Israel. And I would like to say something right in front E eu gostaria de dizer algo logo de saída. and identify Israel's greatest danger, E identificar o maior perigo de Israel, which incidentally is also the danger for the Church of Jesus Christ. que incidentalmente também é o maior perigo para a igreja do Senhor And Jesus that Cristo. means integration. Integration. E isso é integração. What do I mean by it? O que eu quero dizer por integração? Israel's greatest danger is not Hamas, O maior perigo que Israel enfrenta não é o Hamas, it's not Syria or Iran, não é a Síria ou o Irã, or any one of the open enemies, e nenhum dos outros inimigos declarados de Israel. but Israel's greatest danger is not wanting to be Israel, not wanting to be different. O maior perigo que Israel enfrenta é não querer ser Israel, não querer ser diferente como Deus separou para ser. And you can see even in the Declaration of Independence, they want to be like all other nations. E nós vemos isso até na declaração de independência deles, eles querem ser iguais às outras nações. A recent poll conducted by Haaretz newspaper Uma pesquisa que foi feita pelo jornal Haaretz found that about 70% of Israelis would like to be part of the European Union. descobriu que 70% dos israelenses gostariam de fazer parte da União Europeia. Twice in the Declaration of Independence they say we want to be like all the other nations. Duas vezes na declaração de independência de Israel, eles afirmam: nós queremos ser iguais às outras nações. But God says no. Mas Deus diz não. And that applies to us as well. Isso se aplica a nós também, igreja. We are in the world, but we are not of the world. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. And that is the great battle we have as Christians today. E essa é a grande batalha que nós como cristãos travamos hoje. We should be excluded. We should be enveloped in the Word of God much more so we are distinctly different from the people of the world. Nós deveríamos ser, por assim dizer, envelopados no que diz a palavra de Deus para que sejamos diferentes, distintos do que é o mundo. And that is what we refuse too often. E é o que frequentemente nós nos recusamos a fazer. We want to be identified with the world. Nós queremos nos identificar com o mundo. And we too often refuse to be identified with the cross. E é muito comum nós nos recusarmos a nos identificar com a cruz de Cristo. The Apostle Paul proclaimed, I know nothing except Jesus and Him crucified.
apóstolo Paulo disse claramente: eu não conheço nada, não me glorio em nada, a não ser em Jesus Cristo e este crucificado. So, let's start with part number 1. Então vamos começar com a parte de número 1, Israel's past. o passado de Israel. So we may ask the question, why did God choose Israel? Então nós talvez perguntemos, por que Deus escolheu Israel? The answer is found in Deuteronomy 7, verse 7. E a resposta está em Deuteronômio 7:7. And there we read, E ali nós lemos o seguinte: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. thus the foundation of God's election is love. Então, o alicerce para a eleição de Deus é o amor. He set his love upon Israel. O amor dele sobre Israel. And love cannot be explained. E o amor não pode ser explicado. It's impossible to explain. É impossível explicar o amor. And this love was then exhibited by promises to the fathers. Então, esse amor foi exibido através de promessas feitas aos pais, By God himself. pelo próprio Deus. Well, God, who is God? Quem é Deus? Who is he? Quem é Ele? What's his name? Qual é o nome dele? Well, if you open your Bible to Exodus 3, verse 15, Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 3:15, there you will read the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. This is my name forever. você vai ler nesse texto: o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse é o meu nome para sempre, ele diz. So we have a clear distinction between all the other identities, all that called divine and God, and these gods identified with Abraham, Isaac, and Jacob. Então nós temos aqui uma identidade bastante distinta dos demais deuses que eram tidos como tais, e esse que se intitula o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. It is significant and very important to emphasize that we are always included in the promises. É interessante nós sempre lembrarmos que nós estamos incluídos nessas promessas. Let's read a few Bible verses, for example, in Genesis 12, verses 2 and 3. Vamos ler alguns textos bíblicos, por exemplo, Gênesis 12, 2 e 3. Okay, let's read it. Vamos ler esse texto, por favor. Esperando só sair. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. In thee shall all the families of the earth be blessed. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. He put his love upon Israel, Ele colocou o seu amor sobre Israel, and through Israel he could say, e através de Israel ele pôde dizer: for God so loved the world that he gave his only begotten porque son. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. And that promise was passed on to Isaac E aí a promessa foi passada a Isaac. in Genesis 26, verses 3 to 4. Em Gênesis 26, 3 e 4. Gênesis 26, 3 e 4. We're not going to read it. Nós não vamos ler. And later on it was passed on to Jacob. E mais tarde foi passada a Jacó. Genesis 28, 13 to 14. Gênesis 28, 13 e 14. And again it ends, in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. E nessa promessa termina também dizendo que em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? It's not exclusively to the Jewish people. Não é exclusivamente para o povo judeu. It's not exclusively to all of Israel. Não é exclusivamente para todo Israel. But through Israel to the entire world. Mas através de Israel para o mundo inteiro. To realize that, we cannot but
shout hallelujah. Ao reconhecermos isso, nós não temos como expressar nossa alegria a não ser através de um solene aleluia. Wow, that's a good response. Essa foi uma resposta muito positiva de vocês. I like that. Eu gosto de ouvir isso. That's the Brazilian coffee is doing it. O café brasileiro está fazendo isso com vocês.